Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. O médium orador espírita Divaldo Pereira Franco costumava contar suas histórias, fatos ocorridos com ele próprio, de uma forma sempre meio humorada. E certa feita, ele contou que foi solicitado a ministrar um passe a uma pessoa, um homem que estava muito doente. Era um câncer que estava no estágio bem avançado, a tal ponto que seu corpo estava completamente cheio de caroços. E assim, ele foi lá atender aquele chamado, aquele pedido. E quando ele chegou lá, ele vendo a situação, elevou seu pensamento e, buscando a sintonia com o Dr. Bezerra de Menezes, que se fez presente, perguntou se o homem ficaria bom. O Dr. Bezerra de Menezes disse que sim, que ele ficaria bom. Então, Divaldo iniciou o passe ainda com mais empolgação, com mais vigor, feliz pelaquela orientação do Dr. Bezerra de Menezes. Quando terminou, a esposa do homem perguntou a ele ficará bom? E Divaldo, confiante, disse, sim, ele ficará bom. E amanhã mesmo eu voltarei aqui para ministrar outro passe nele. E assim, ele, ele se foi. No dia seguinte, ele voltou à casa do homem e, quando desceu do ônibus, observou uma coisa estranha na casa. Parecia que havia ali uma espécie de funeral. E ele desceu então, ainda ficou preocupado. Como o Dr. Bezerra de Menezes disse que o homem não iria desencarnar, ele pensou, será que foi a esposa dele que partiu? E quando ele chegou lá, ele percebeu que havia um caixão e o homem que ele havia ministrado o passe estava dentro dele, havia desencarnado. A sua esposa estava ao seu lado. E olhando para Divaldo, disse a ele, o senhor afirmou que ele ia ficar bom. E Divaldo, então, mentalizando o Dr. Bezerra de Menezes, perguntou a ele, Dr. Bezerra de Menezes, o senhor não disse que ele iria ficar bom? O Dr. Bezerra de Menezes disse a ele, então, mas ele ficou bom. Não é isso que aconteceu? Ele agora está livre da doença, não tem mais nenhum problema. E assim, fica a lição para todos nós, entendendo que a espiritualidade tem a sua maneira de falar, de agir, e jamais, em momento algum, podemos afirmar que uma pessoa ficará boa, ficará curada, mesmo que os espíritos nos afirmem, nos assegurem. Divaldo, confiante, havia dito isso porque foi o Dr. Bezerra de Menezes que falou. No entanto, ele não disse mentira, ele falou a verdade. A pessoa ficou boa. Em definitivo, pois que no mundo espiritual não existe a doença. Fica também para nós esse aprendizado. Quando partir um ente querido, quando partirmos também para o plano espiritual, se porventura estivermos numa situação de enfermidade grave, que seja, não levaremos a doença conosco. Poderemos passar, sim,
um período no hospital espiritual, em tratamento, em recuperação, para vencermos as energias que estão ali imantadas em nós durante esse período e que ficamos assim. Normalmente as pessoas gostariam de saber se seu ente querido, se seu familiar ou se ele próprio ficará bem. É natural que isso aconteça. E gostaria sempre de receber uma resposta de maneira que pudesse alimentar uma esperança. O ideal é que afirmemos que devemos confiar em Deus, que devemos orar, pedirmos o amparo do alto dos benfeitores e quem sabe a espiritualidade não intercede em favor daquele enfermo, ajudando no que for possível. E assim, mantemos a esperança sem darmos uma resposta definitiva. Dessa forma, meus irmãos, teremos um caminho de paz, de harmonia, de equilíbrio, confiante na bondade de Deus, sabedores que Ele faz sempre a sua vontade e que nós devemos acatá-la, conforme os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos dos benfeitores espirituais. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente conosco em nossas vidas, em nossos dias, nos proporcionando paz, bom ânimo e equilíbrio. Muita paz.